Irmãos, na sociedade ocidental moderna em que vivemos, nós somos ensinados que quase tudo na vida existe para ser manipulado para os nossos fins, para a vontade nossa. Ainda mais numa sociedade ocidental bem cá no sul, onde nós estamos, onde nós temos um jeitinho brasileiro, não é verdade? E em textos como esse, é usado não o cerne do texto, mas é usado ao bel prazer do pregador e o bel prazer de muitas pessoas que acreditam que a palavra existe para ser manipulada por elas. Jesus é visto como um mero caminho ou um meio para um fim, alcançar coisas, obter poder e chegar a algum lugar. Contudo, a palavra de Jesus tem uma profundidade muito maior e uma verdade muito mais profunda. De Gênesis a Apocalipse, a palavra revela que existe um Deus nos céus. A palavra revela que o homem, ele pecou contra Deus e por isso ele foi lançado fora do jardim do Éden. Foi retirada a presença de Deus. A Bíblia revela que o homem precisa voltar à santa presença do Senhor. Precisa ser perdoado dos seus pecados, que é a desobediência contra Deus, por ter comido da árvore do bem e do mal. A Bíblia revela que Deus enviaria o Messias, o seu filho, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia fala desse Messias maravilhoso que perdoa pecados. Esse é o tema central da Bíblia. E no texto que nós lemos, Jesus está chegando em Cafarnaum, e o texto diz no verso 1 que ele está chegando de novo na cidade de Cafarnaum. No verso 21 do capítulo 1 diz que eles entraram na cidade. E que Jesus, de forma poderosa, no verso 32, trouxeram a ele todos os enfermos e endemoniados da cidade. Verso 33 diz que toda a cidade estava reunida à porta, porque sabiam que Jesus podia curá-lo. E Jesus, expulsando os demônios, diz o verso 34, ele mandava os demônios se calarem, porque os demônios sabiam quem Jesus era. Jesus é o Messias. Jesus é Deus. Mas no momento Jesus não queria que as pessoas soubessem quem ele era. Ele estava iniciando o seu ministério, rumo à cruz do Calvário, morrer no lugar dos eleitos de Deus. Depois de tudo isso acontecer, Jesus retira-se para orar, verso 35 do capítulo 1. E os discípulos vão procurar o Senhor Jesus Cristo. E ao encontrá-lo, Jesus diz que vamos a outros lugares, a outros povoados e vizinhanças, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim, diz o verso 38. Jesus então sai para pregar em outros lugares, e ele sai curando pessoas, ele cura um leproso, e depois ele volta para Cafarnaum. Irmãos, o texto vai dizer que muitos afluíram para lá no verso 2. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, o lugar estava apinhado, toda a cidade estava presente. O Messias estava lá. E nos revela o texto que 4 homens chegaram carregando um paralítico. E tinha tanta gente que era impossível entrar. Imagine como tinha se espalhado a notícia de que havia uma pessoa que tocava, curava e expulsava demônios. Imagine o rebuliço que isso causa. Ainda hoje, alguns homens de Deus que se dizem com esse poder, não que ele não exista, eu acredito que nós oramos e Deus ainda cura, louvado seja o Senhor por isso. Mas existem muitas pessoas ainda hoje procurando por isso. E lotam muitas igrejas. Então muitas pessoas estavam lá para ver o que Jesus podia fazer. E aqueles homens, então, vendo que não tinha nenhuma forma de se chegar perto de Jesus, as casas tinham um segundo andar e uma escada lateral, eles subiram, abriram um telhado e desceram aquele homem na presença de Jesus Cristo. E nós temos então
esse milagre potentoso de Jesus de fazer um homem andar. Cafarnaum foi a cidade onde ele começou a pregar sobre o reino dos céus. Jesus ali começou o seu ministério. Era a base norte da Galileia, onde ele se expandiu, pregando a palavra de Deus. Foi ali mesmo que Jesus mostrou o seu grande poder de cura. Foi ali que Jesus começou a expor o evangelho com poder. Foi ali que ele pregou de forma maravilhosa e as pessoas começaram a contemplar o Filho de Deus. Foi ali em Cafarnaum que Jesus fez reivindicações públicas dele mesmo ser o Messias. Foi também em Cafarnaum que ele começou e expandiu o seu ministério pela Galileia. Esse lugar é extremamente importante. Provavelmente a casa que ele estava era a casa de Pedro. Jesus fez tantos milagres, irmãos, e operou tão poderosamente, que para alguns os seus milagres eclipsou a mensagem dele. As pessoas olhavam para saber qual era a próxima coisa que Jesus ia fazer, sem olhar para de fato quem era a pessoa de Jesus Cristo. E esse é o centro da mensagem desse texto, esse é o centro da mensagem do Evangelho. Reconhecer o Filho de Deus sobre a terra. Aqui eu poderia pregar, por exemplo, que havia todo tipo de pessoas, né? Pessoas que queriam ouvir a palavra, verso 2 diz que Jesus estava anunciando a palavra. Eu poderia pregar sobre que pessoas apenas estão visitando. Em todo lugar que tem uma multidão, gente, tem curioso, né? Então uma multidão, uma cidade inteira ao redor de uma casa, né? Eles queriam saber o que estava acontecendo. Ali tinha pessoas interessadas em promover milagre na vida dos outros, aqueles 4 que estavam levando aquele paralítico. Ali tinham pessoas opositoras, né? Os escribas estavam lá olhando contra Jesus. Mas se eu fosse pregar sobre isso, seria um evangelho muito social, socialista, e não estaria trazendo a verdadeira mensagem, e não é sobre isso que eu quero falar. As pessoas estão muito interessadas em falar sobre as pessoas e esquecendo de falar de Cristo. Eu também poderia olhar para aqueles 4 amigos e tirar algumas lições, né? Afinal, nós estamos na era do foco, de falar sobre foco, de falar sobre trabalho, por falar em ser proativo. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. As pessoas pegam textos como esse e vão falar da dificuldade que você tem de pregar o Evangelho, como era difícil carregar uma pessoa até ali. Vai falar que eles tinham a cabeça fora da caixa porque ninguém ia pensar em abrir o telhado. Você já ouviu o sermão assim? Podem falar que aquelas pessoas estavam dispostas a pagar o preço, né? Afinal de contas, você quebrar o telhado da casa de alguém, significa que você pode pagar depois, ainda mais a casa de Pedro, e Pedro era sanguíneo, né? Podia pegar eles pela camisa assim e dizer, olha, paga meu telhado. Esses homens estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para levar aquela pessoa à presença do Senhor. Contudo, todas essas coisas são obrigações do Evangelho. Todas essas coisas são importantes, mas não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Portanto, eu quero falar sobre 3 milagres que o Senhor Jesus Cristo fez na casa de Pedro, que demonstram que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é aquele que veio à terra para libertar os homens dos seus pecados, que Ele é aquele que a Bíblia diz que veio destruir com as obras da serpente. Lucas 5,17, nesse texto, Lucas fala algo muito interessante. Ele diz que Jesus estava na casa de Pedro, na casa em Cafarnaum, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Parece até que Jesus estava carregando o poder dele para um lado e para o outro, né? Naquele momento estava com ele, mas não é isso
que Lucas está querendo dizer? Lucas está dizendo que em Jesus havia poder para curar pessoas. Há uma linha da história que diz que na kenosis, ou no esvaziamento de Jesus, que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Coríntios, na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, e ali fala do esvaziamento de Jesus. Há quem diga que Jesus esvaziou-se inclusive dos seus atributos de Deus. Mas isso é impossível, irmãos. Porque Deus não abre mão dos seus atributos. Um Deus sem atributos não é Deus. Portanto, Jesus se esvaziou, abrindo mão de exercer poder, o poder que já estava sobre ele. Jesus não deixou de lado nenhum dos seus atributos de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês nesse texto. Jesus nunca existiu como um mero humano, apenas apoderado pelo Espírito Santo, não é nada disso. Jesus era a plenitude de Deus, habitava nele. Ele era e é o próprio Deus. Então é um erro pensar que Jesus foi apoderado pelo Espírito. Jesus era o próprio Deus sobre a terra. Então nessa kenose, nesse esvaziamento, ele apenas compreendeu que ele precisava limitar-se em alguns aspectos, para cumprir a lei como homem, para que eu e você pudéssemos sermos livres da lei. Dito isso, a primeira verdade que vemos nesse texto é que Jesus demonstra onisciência. O verso 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, que coisa linda, quem pode ver a fé? E aqui eu sei que a fé tem dois aspectos, né? Tem o primeiro aspecto que eu já falei, que eles carregavam a pessoa, eles levaram a pessoa lá. Essa todos nós podemos ver. Jesus viu a fé daquelas 5 pessoas, a fé que trabalha no íntimo da alma. A fé que é dada por Deus, a fé que pertence aos santos. Não foi o ato somente de abrir o telhado e descer aquela pessoa lá. Jesus olhou para aqueles 5, os 4 amigos e o paralítico, e viu fé no coração deles. A fé que o apóstolo Paulo fala que é um dom de Deus em Efésios 2:10. Eles sabiam que Jesus podia curar aquele homem. Essa fé, ela pode ser demonstrada por obras, mas essa fé Jesus viu no íntimo do coração, revelada onde só Deus pode ver. E o texto mostra mais. O texto no verso 6 diz que alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ou seja, eles apenas pensaram, isso é blasfêmia. Eles apenas indagaram dentro do coração, dizendo: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas Jesus, que perscruta todas as coisas, leu a mente deles. A palavra do Senhor diz que a palavra nem nos chegou à boca e Deus já conhece toda. Jesus leu aqueles homens e sabia que neles não havia fé. Pelo contrário, eles não conseguiam olhar para o Senhor Jesus Cristo com o olhar de quem vê um Deus todo-poderoso. Jesus lia a mente das pessoas. A palavra do Senhor diz, e nós acabamos de ler em Jeremias 17, que o Senhor esquadrinha a nossa vida, porque sabe que o nosso coração é enganoso. Jesus tem esse poder de olhar dentro de nós e saber o que pensamos, como agimos. Desde o momento em que Ele estava sobre a terra, até hoje, Jesus é o mesmo. Ele é o Senhor. Irmãos, a onisciência é um atributo de Deus. Ninguém sabe o que você pensa. Mas Jesus conhece o pensamento das pessoas. Isso é explicado em vários textos do Evangelho. Jesus sabia o futuro, Ele sabia como morreria.
Ele fala isso aos discípulos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que somente Deus pode saber de si próprio. Jesus conhecia todas as coisas, ele conhecia o caminho da cruz. Ele sabia que seria traído por Judas. O Evangelho de João revela que ele sabia que Judas iria traí-lo. E a beleza do Evangelho é que ele trata Judas e Pedro, que o negou, da mesma forma que todos os outros. Ele chega a dizer a Pedro: Pedro, você vai me negar. E Pedro diz para ele: ainda que todos te neguem, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. No entanto, Pedro vem a negá-lo. E reconhece depois, olhando nos olhos de Jesus, quando Jesus se encontra com ele novamente, e ele diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde 3 vezes e depois diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro não sabia disso antes. É por isso que ele disse que Jesus estava errado, que ele jamais trairia. Mas ele traiu. Jesus viu o futuro. Sabia que todas as coisas sobre ele, que aconteceriam com ele, diz o texto que, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Quando Judas vem com a tropa buscá-lo, ele já sabia que ele estava sendo buscado. E é tão bonito você ver o poder de Deus quando eles perguntam: viemos buscar Jesus o Nazareno. Quem é? Jesus diz: eu sou. E diz o texto que todos caem no chão. Você sabe o que é que Deus está querendo mostrar ali? Primeiro, que Jesus tinha poder para frear aquela ação. Se Jesus quisesse, ele não seria preso. O poder de Deus estava nele porque ele é Deus. É por isso que todos caem no chão quando ele revela: eu sou, que é o nome de Deus. É o nome do Antigo Testamento. E aqueles homens caem. Pedro ataca e corta a orelha de Malco, e Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar, mostrando que ele é Deus. E ele é levado para ser chicoteado, para sofrer. Jesus viu Natanael embaixo da árvore, da figueira, e diz a ele: eu te vi embaixo da árvore. E Natanael fica impressionado e disse: vejo que és profeta. Provavelmente Natanael estava orando, alguma coisa assim, e estava sozinho. Tanto é que ele se impressiona quando Jesus diz onde ele estava. Jesus sabia a história da mulher samaritana. Quando conversa com ela, ela fala sobre o seu marido, ela diz: olha, realmente você está certa, esse não é o seu marido, porque você já teve 5. E ela mais uma vez diz: olha, vejo que és profeta. Jesus conhecia toda a vida daquela mulher, que ela já tinha vivido com 5 homens diferentes. Os próprios discípulos observaram que Jesus sabia tudo. Em João 16:30 eles dizem assim: agora conhecemos que sabe tudo, e que não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus sabia tudo. Aí Jesus diz: credes agora? Eu amo a ironia de Jesus. Jesus conhece, irmãos, todos os homens. Jesus a tudo perscruta. Ele conhece o que você pensa no seu mais profundo íntimo. Jesus te conhece mais do que você mesmo. Nada escapa ao seu conhecimento. Não há nada que esteja fora do poder e da onisciência de Jesus. Como é que eu vou aplicar isso à minha vida, irmãos? Significa que Jesus sabe o que você sente. Que Ele conhece o seu sofrimento. Que Ele sabe o que te faz sofrer. Significa que Ele sabe como você vive. Significa que Ele te conhece melhor do que você mesmo. E é por isso que Ele pode te conduzir no caminho da sua vida de uma forma que você viva melhor.
Portanto, Jesus conhece a sua vida, o que você necessita e o que você fez. E ainda fará. Então Jesus conhece os seus pecados. Jesus sabe cada um dos seus erros. Jesus sabe cada passo seu e cada pensamento que foi contra a palavra do Senhor. E é por isso que você precisa tanto dele. Precisamos confessar diante do Senhor as nossas vidas. Porque tudo Ele já conhece. Ele já conhece. Eu só tenho que me humilhar na presença dEle e pedir perdão. Como aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, pecador, miserável pecador, miserável pecador. Reconhecer diante de Deus que você precisa do perdão dos seus pecados. Segundo lugar, nesse mesmo texto, Jesus demonstra poder para curar enfermidades. Versos 11 e 12, ele diz àquele paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos ficarem admirados e darem glória a Deus, porque jamais tinham visto tal coisa. Irmãos, esse poder de Jesus é o poder de Deus. É um poder que somente Deus tem. Na sexta-feira, na vigília, eu preguei o Evangelho de João, no verso 9, quando Jesus cura um cego de nascença. Jesus cospe no chão, pega aquele cuspe, faz lodo e unta os olhos daquele homem e diz: vai lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Você sabe o que Jesus fez ali, gente? Da mesma forma que ele criou novas pernas para esse paralítico, ele fez 2 novos olhos do barro, como o homem foi criado. Jesus é Deus. E aquele jovem vai na presença do sinédrio e diz: olha, eu sei que ele me curou e ninguém nunca fez isso sobre a terra, porque ninguém nunca curou um cego de nascença. Jesus é Deus. Ele é o Deus glorioso. Os apóstolos, anos depois, entenderam essas verdades. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que em Jesus foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias ou principados, que é poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo olha para Jesus e diz: Ele é Deus, Ele é o Senhor e o Criador de todas as coisas. Cristo não é somente o Criador, mas toda a existência de tudo que existe está nele. No verso 16, do mesmo capítulo 1 dos Colossenses, Paulo diz: nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele controla a minha e a sua vida, Ele controla todas as estrelas, todo o cosmos, tudo que existe está nas suas mãos. O escritor de Hebreus, olhando para Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Senhor e o Deus da glória, ele diz: foi através dele que Deus fez o universo e sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder ou pela sua palavra poderosa. Jesus é o sustentador do universo. Em Cristo, diz Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele diz isso aos Colossenses no capítulo 2:9. Eles olham para Jesus da forma que nós devemos ver. Ele é Deus. Esse é o mistério oculto nos séculos, segundo a Escritura. Revelado somente àqueles que creem. Deus nos abriu os olhos.
e nos fez ver que Jesus é o Todo-Poderoso. Como é que eu aplico isso à minha vida, gente? Primeiro, entendendo que Jesus é Deus e Ele é todo-poderoso para fazer qualquer coisa. Ele criou os céus e a terra e não há impossíveis para Ele. Contudo, Ele me cura se Ele quiser. Nós temos a irmã Martinha ali, que é um dos maiores exemplos dessa igreja, sobre aquela cadeira de rodas. Mas ela nunca deixou de amar e de reconhecer que Jesus é Deus, porque Ele não a levantou daquele lugar. Você acha que ela nunca orou? Esse evangelho triunfalista, que nós queremos que Deus diga sim a todas as minhas perguntas, que Deus diga sim a todas as minhas orações, que Deus diga sim a tudo. Irmãos, que coisa maligna é essa? Eu preciso adorar Deus independente das circunstâncias. Nós cantamos aqui. Acabamos de cantar. Esse texto mostra o poder, a glória de Deus em Cristo. Ele pode fazer isso, curar as suas enfermidades hoje. Contudo, seja feita a sua vontade, ó Deus, porque Tu és soberano. Irmãos, a maior enfermidade daquele homem, e nós precisamos entender isso, não era a paralisia. A maior enfermidade daquele homem é o pecado, que o tirava da presença de Deus. A maior enfermidade era ser tirado o pecado, para que ele fosse livre e vivesse para Deus. E aqui tem o terceiro e o maior milagre desse texto. A única pessoa que pode perdoar pecados diante de Deus é o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo. É aceitando Jesus como Senhor, entendendo que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que os meus pecados são perdoados. E nós chegamos à terceira e última verdade. Jesus demonstra poder para perdoar pecados. Ele diz no verso 5, aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, quando ele diz isso, aqueles escribas, eles entram em parafuso. Eles têm a resposta. Contudo, eles não têm o que é necessário: fé. O texto vai dizer claramente no verso 7: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles sabiam disso. Contudo, eles não conseguem olhar para Jesus dessa forma. Jesus dizer que o pecado daquele homem estava perdoado implica em dizer que a culpa daquele homem, a sua vergonha e pecado foi tirado. A única pessoa que pode perdoar é o ofendido, gente. Não adianta eu fazer alguma coisa contra você, Laurindo, e pedir perdão a Sebastião. Não funciona assim, gente. Eu tenho que ir até você, o ofendido, e te pedir perdão. Quem se ofendeu com o pecado do homem no jardim do Éden? Deus se ofendeu. Somente Ele pode perdoar. É por isso que Jesus olha para aquele homem e diz: filho, teus pecados estão perdoados. E eles não conseguem entender, só Deus pode fazer isso. É isso mesmo. Jesus é Deus. É Ele que perdoa. Jesus está curando o maior problema da vida daquele homem. Timothy Keller, falando desse mesmo texto, ele diz que o principal problema na vida de uma pessoa nunca é o seu sofrimento. Eu vou repetir. O problema principal na vida de uma pessoa nunca é o seu sofrimento, mas sim o seu pecado. Sabe por quê? É muito simples.
Nós precisamos entender, irmãos, que nós podemos entrar nos céus sem um braço, sem uma perna, enfermo, sofrendo, morrer até de um acidente, mas eu não posso entrar nos céus sem perdão de pecados. Precisamos entender isso. Enquanto Deus não cura a minha enfermidade, ou enquanto Deus não faz aquilo que me cura, aquilo que me faz sofrer, eu continuo resmungando e gritando contra Deus, né? Em vez de dizer, Senhor, a tua graça me basta, como Paulo. Em vez de entender como Jó, que eu posso olhar e ver que meu Redentor vive e Ele há de cuidar de mim. É isso que nós precisamos entender. Olhar para Jesus como Deus, como aquele que pode resolver todas as coisas da minha vida se Ele quiser. Mas ainda que Ele não resolva todas as coisas, eu continuo amando e adorando a Ele. Eu amo demais Jesus. E eu gosto demais das ironias que Ele usa. Ele é muito sábio. Ironia é uma figura de linguagem, e nós vamos ver isso claramente na Bíblia. Irmãos, o perdão, ele nos traz de volta para Deus. Ele nos coloca de novo na presença de Deus. Olha o que Jesus diz para aqueles homens que estavam duvidando dele. O que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou perdoado estão os teus pecados? Fala sério, gente. Quem é que pode dizer a um paralítico, levante e sai andando? E quem é que pode perdoar pecados? Os dois são absolutamente difíceis. E nenhum homem pode fazer isso. Isso é uma ironia. Jesus olha para a cara daqueles homens e se ri deles. Olha que lindo. Ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Levanta e anda. Jesus quer que o mundo saiba, gente, que Ele tem poder para perdoar pecados. Jesus quer que o mundo saiba que através dele nós temos acesso a Deus. Precisamos nos livrar da nossa maior enfermidade, que é o pecado. Precisamos ser lavados e remidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode perdoar pecados, irmãos, senão Deus? Até o Arthurzinho ali, ó, não tem nem um ano de vida, encharcado de pecado, tadinho. Precisa do perdão de Deus, como todos nós. Ele vai ser ensinado na palavra. Quando ele crescer, ele vai professar a fé ensinada pelos seus pais, se assim Deus permitir. Todos nós precisamos de perdão de pecados. Como é que eu aplico isso sobre a minha vida, irmãos? Eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus. Eu preciso entender que Adão pecou e que o seu pecado atingiu toda a humanidade. Por um único homem, uma única ofensa, nós perdemos a presença de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, que também por um único homem, e muitas as ofensas nossas, Deus perdoou os nossos pecados e voltamos à presença de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Cristo está em vós, diz a palavra do Senhor, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Cristo. Precisamos morrer para o pecado, morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Como é que fazemos isso? Confessando que Jesus é o Cristo. Como é que eu faço isso? Através do batismo para a remissão de pecados. Vivendo nova vida em Cristo Jesus. Confesse que Jesus é Deus. Comece a construir a sua identidade nele e não em qualquer outra coisa. Construa a sua identidade
sobre ele. Não como o mundo ocidental que lhe ensina a construir sua identidade sobre a carreira, dinheiro, poder, ou mesmo construir sua identidade num relacionamento humano com outra pessoa. Esqueça essas coisas. Essas são as demais que Deus nos dá quando nós buscamos ao Senhor sobre todas as coisas. Os ímpios buscam essas coisas, gente. Deus nos deu poder muito maior, algo muito mais maravilhoso para vivermos, que é a verdade do Evangelho. Tendo essas coisas, você vai continuar se sentindo vazio. Você vai continuar se sentindo fora deste mundo, você vai continuar sofrendo. Entenda que você precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa. O que esses 3 milagres que ele fez na casa de Pedro representam que Jesus é Deus. Confesse-o como seu Senhor. Confesse-o. Confesse que Jesus é o Rei da Glória, que Ele é o dono da sua vida. E peça diante de Deus, em nome de Cristo, perdão pelos seus pecados. Vamos orar? Pai do céu, nós clamamos ao Senhor agora. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, e carecemos do Teu perdão. Reconhecemos que não há um único justo sequer sobre a terra, porque todos se extraviaram. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, o justo. Nós sabemos quem Ele é, Senhor. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós o amamos. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.